Fala pessoal, tudo bem? Então, finalmente, agora estamos ao vivo por aqui. Nós tivemos ali um problema com o aplicativo do webinário, então nós tivemos que trazer a live aqui para o Facebook. Eu vou dar um tempinho para o pessoal conseguir entrar, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer via webinário, mas a aula não vai ficar atrapalhada por conta disso. Nós vamos conseguir fazer toda a aula, passar por todo o conteúdo, exatamente para que você não perca as informações que nós preparamos para você. Até porque essas informações elas são muito importantes. Nós estamos trabalhando nelas há um tempo, exatamente porque grande parte dos materiais que nós encontramos, né, com relação a fazer o relacionamento dar certo, como fazer essa gerência acontecer, como trabalhar as necessidades que o seu relacionamento tem, ou normalmente eles são muito fragmentários, nós temos ali dicas perdidas, uma ou outra orientação mais ou menos estruturada, mas não muita coisa. Só que, no geral, quando você tenta trazer essas dicas para o seu relacionamento, qual que é o problema que a gente encontra? É que o relacionamento, às vezes, ele está muito mal. Muitas vezes nós não estamos conseguindo lidar com esse relacionamento de uma maneira adequada e nós não conseguimos sequer ver maneiras de colocar em prática aquilo que nós lemos ou aquela aula que nós assistimos. Então, pensando nisso, hoje nós vamos falar sobre quais são 7 erros que as pessoas não percebem que estão cometendo e que muitas vezes custam o próprio relacionamento, atrapalham que esse relacionamento funcione, né? E vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Eu vou falar para o pessoal vir para cá. Isso. A Núbia vai entrar em contato com o pessoal do aplicativo para eles poderem migrar para cá, porque realmente a gente teve essa dificuldade. E nós, até então, a ideia era fazer aula por lá. Então, nós vamos ter que trazer a aula para cá para que nós consigamos fazer essa transmissão sem que vocês fiquem perdidos e que também vocês consigam ter acesso a esse conteúdo, né? E eu vou falar um pouco agora sobre o meu trabalho, que é um trabalho de já 10 anos dentro da área de relacionamentos, né? Eu trabalho, na verdade, com relacionamentos indiretamente já há mais tempo do que isso, né? Durante ali metade da década de 2000, o meu trabalho ele era com a questão da dinâmica social, como eu conseguia fazer com que os meus clientes e os meus alunos eles conseguissem se comunicar melhor, acessar as emoções corretas na hora da comunicação, como conseguir se conectar com as pessoas que eles queriam se conectar, seja no trabalho, seja no dia a dia, dentro das atividades sociais que eles desempenhavam, fosse para conversar com pessoas desconhecidas, conversar com pessoas, até porque muitas pessoas elas não se percebem, elas não se tocam disso, mas a nossa rede social ela é bastante limitada para as pessoas que nós realmente convivemos ao longo do dia, né? Em geral, nós estamos em um número muito seleto, muito pequeno de grupos. Esses grupos eles só se ampliam quando eles conhecem outros grupos de pessoas. Então, é muito difícil, muitas vezes, nós sairmos e conhecermos pessoas diferentes. Hoje em dia, isso mudou, né? A gente tem os aplicativos, as redes sociais que facilitam essa questão dos encontros, trouxeram alguns problemas também, né? A gente fala também sobre isso no nosso curso do relacionamento diamante, como utilizar as redes sociais e os aplicativos de uma maneira saudável e como tirar o melhor disso para que as suas interações, os seus relacionamentos, eles sejam efetivamente saudáveis e eles sejam uma maneira de você se realizar e não se frustrar. Então, ao longo da minha carreira de consultor social, eu conheci uma série de alunos e consegui melhorar bastante, junto com o trabalho deles, essa comunicação. E muitos desses alunos, eles começaram a entrar em relacionamentos, né? Então, eles conheceram pessoas, eles encontraram, às vezes, ou uma menina legal e começaram a namorar. Algumas das minhas alunas, por conta de estarem mais soltas e conseguirem se conectar melhor, elas conseguiram encontrar um namorado bacana, que não estava num relacionamento parcial, que dava pouco e cobrava muito. Só que uma vez que você entra dentro de um relacionamento, a dúvida que eles me traziam era: Vinícius, eu entrei, e agora o que eu faço? Porque parece que a dinâmica é outra, né? Parece que a gente tem outros desafios. E posso ser sincero com vocês? Tem mesmo. Uma coisa é você estar dentro de um relacionamento. Outra coisa é você fazer ele dar certo. Entende? Esses tempos atrás eu li uma comparação maravilhosa. Que as pessoas, teve um psicólogo que disse que a crise de ansiedade de um jogador estava relacionada com o fato de que
era mais fácil você se tornar um grande ídolo do que se manter um grande ídolo. E é verdade. Né? Muitas vezes, uma vez que nós chegamos lá no topo, se manter no topo é algo difícil. E o relacionamento ele exige um trabalho com relação a isso. Depois disso, eu escrevi o método Reconquistar 2.0, né, já pela escola de relacionamentos, que na época se chamava Consultoria Reconquistar, e foi muito legal, porque eu consegui trabalhar com não apenas a formação e a manutenção do relacionamento, mas como lidar com o relacionamento quando ele está indo por água abaixo. O que eu posso fazer para que esse relacionamento ele não apenas seja salvo, mas que ele melhore? Porque a ideia de qualquer consultoria de reconquista não é que você volte para o relacionamento do jeito que ele estava. O relacionamento do jeito que ele estava, ele acabou. Tá? Mas é que vocês consigam voltar com qualidade, que vocês voltem bem, vocês voltem conseguindo não apenas resolver os problemas anteriores, mas que esse relacionamento ele passe a se tornar uma maneira de você se realizar. Desde então, depois que o método Reconquistar foi lançado, foi lido por aí dezenas de milhares de pessoas. Todos os dias eu recebo ainda mensagens, e-mails, com dúvidas, com depoimentos de pessoas que voltaram para casa, relacionamentos que foram reestruturados. Ao longo desses anos, desses 10 anos de método Reconquistar, eu tive ali o privilégio de atender literalmente milhares de pessoas em consultorias, em mentorias pessoais. Né? Pude fazer parte um pouquinho da vida de cada uma dessas pessoas, entender quais são os problemas que elas geralmente encontram nos relacionamentos delas, e acredite, tem de tudo. Muitas coisas acontecem em relacionamentos para um lado ou para o outro, mas eu consigo perceber que o ser humano ele quer se relacionar e o relacionamento ele pode ser uma maneira muito bacana de ser feliz. Okay? Então, hoje nós vamos falar sobre quais são alguns dos 7 erros, quais são os 7 erros, nós separamos 7, que as pessoas elas não percebem que elas estão cometendo, mas que esses erros acabam muitas vezes levando o relacionamento por água abaixo. Ele rouba o relacionamento, de fato. Né? E são coisas que muitas vezes a gente não percebe, porque a coisa é bastante parecida com um ladrão, né? Ou seja, quando você vê ele está dentro de casa, infelizmente. Então, o que eu quero hoje que vocês façam é prestem atenção na aula, anotem as dúvidas, escutem tudo atentamente, e se vocês tiverem dúvidas, enviem essas dúvidas no chat. Algumas pessoas enviaram dúvidas para a gente ao longo dessa semana, pelo e-mail. Nós vamos trabalhar ali algumas dessas dúvidas. Fiquem tranquilos, o sigilo vai ser mantido completamente. Nós não vamos citar nomes, nós não vamos dar detalhes do caso, mas a ideia é que nós consigamos juntos aqui na família Escola de Relacionamentos e o Instituto Jânio Santucci começar a formar os nossos relacionamentos. A ideia é que nós consigamos não apenas saber como melhorar, mas como tirar o melhor deles, como fazer para se relacionar e ser feliz através do relacionamento. E é muito possível. Aliás, a ideia é que nós consigamos exatamente isso, ser felizes através do relacionamento. Porque sobreviver a um relacionamento é algo que ninguém merece passar nessa vida. Você estaria melhor sem ele, se você tivesse que sobreviver, do que com ele, porque pelo menos sozinho você conseguiria cuidar dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. Então, tem gente perguntando se é bom anotar na mente ou no papel. Olha, anote nos dois, principalmente porque é importante que a gente mantenha um registro das nossas dúvidas, porque quando a gente encontra as respostas, a gente volta até eles. Mas anote, se for necessário também, coloquem as dúvidas aqui no chatbox, também depois eu vou passar o meu e-mail para quem quiser se comunicar comigo ao longo da semana, para que nós consigamos ter essa via de comunicação. Tudo bem? Então vamos lá, 7 erros que estão estragando, o que podem estragar, o que podem atrapalhar o seu relacionamento amoroso. Vinícius, por que 7? São só 7? Não, na verdade, assim, erros, a possibilidade que o ser humano tem de acabar tropeçando e derrapando são muitas. Mas nós pegamos aqui 7 erros que eu normalmente vejo com mais frequência na minha mentoria. Tá? Nós vamos falar um pouco depois sobre a mentoria, como ela funciona, mas é aquilo que eu vejo todos os dias dentro do consultório, que eu vejo dentro dos workshops, dentro das palestras, dos atendimentos e das viagens. Tá? Geralmente são aquelas curvinhas de rio que a pessoa ela passa, ela acaba ficando presa, porque ela acha que ela vai passar sem problemas. Então, hoje nós vamos falar de coisas que são realmente cotidianas, que são diárias, que são problemas que quem está num relacionamento nem percebe, ou quem ainda não entrou num relacionamento acha que não vai ser um problema. Porque nós temos muito isso. Né? Quando a gente pensa, a gente visualiza, quando nós entrarmos num relacionamento,
o cérebro ele tem uma função que eu acho fascinante, que é de achar que as coisas elas vão fluir naturalmente. E muitas coisas fluem naturalmente, muitas coisas elas têm que ser autênticas mesmo, mas tem outras que a gente tem que se preocupar, ok? Então, uma das coisas que eu vejo com bastante frequência dentro dos relacionamentos, um dos erros que eu vejo as pessoas cometendo, é a questão da falta de clareza inicial que existe quando você está conhecendo alguém. E mesmo a falta de clareza que você vai mantendo ao longo do relacionamento. Gente, aprendam o seguinte, quando você se apaixona por alguém, do momento zero, quando você se apaixonou, até mais ou menos o segundo ano, o seu cérebro, ele brinca com você, ok? Você tem um pico de dopamina muito grande. Então, qual que é o problema? O problema é que dopamina é uma coisa gostosa, só que ela é estressante. Então, naturalmente, você consegue, através dessa pilha que você recebe, se comunicar e se conectar emocionalmente muito fácil com o seu parceiro. E isso é um efeito muito gostoso. Aliás, seria ótimo se nós vivêssemos o tempo todo apaixonados, assim, seria gostoso. Porém, nosso cérebro não aguentaria, ele fritaria se nós vivêssemos apaixonados, né? Então, é importante que nós consigamos entender que aquela paixão inicial, ela é muito gostosa, ela é muito importante, é uma coisa que nós vamos nos esforçar muito para poder manter ao longo do tempo que o relacionamento estiver rolando, que pode ser que seja a vida inteira, maravilhoso, mas depois de um tempo, depois dessa fase dos 2 anos, vai ter que ter trabalho para que essa atração ela continue se mantendo. É um investimento mesmo, você vai ter que sair da sua zona de conforto, né? E qual que é um dos problemas desse começo? É exatamente que você fica mal acostumado e você acha que você não precisa ter clareza naquilo que você começa com o seu parceiro, com o seu cônjuge, seu futuro cônjuge, no caso, né? Então, é muito comum eu ver um casal apaixonado que está começando um relacionamento, eles olham, né? E o casal completa as frases um do outro, eles pensam parecido, eles gostam das mesmas coisas, as opiniões de um são muito parecidas com as opiniões do outro, e quando eles discordam, ainda assim é maravilhoso, porque, nossa, a pessoa ela é autêntica, e tudo funciona muito bem. Só que, uma vez que você começa a passar um pouco dessa fase, o que que acontece? Você começa a ter incômodos, um incômodozinho com algumas coisas que a pessoa faz, só que você começa a relevar. E por quê? Porque você não quer ficar mal, você não quer quebrar aquele clima gostoso que vocês dois estão vivendo, né? Você não quer ser o chato que vai falar que hoje você não quer sair de casa porque você prefere ficar assistindo Netflix porque a semana foi difícil, né? Então, às vezes, você começa aqui a fazer ceder pequenos espaços para o outro, que também não é obrigado a adivinhar, tá? Que você não quer fazer as coisas, porque aqui você começa a ter uma falta de comunicação. Uma vez que passa esse tempo, você começa a ceder. Você cede o braço, você cede a unha, você cede o dedo, você cede a mão, o braço, e quando você vê, você está no rolo compressor, aonde você se expressar aquilo que você quer fazer ou não quer fazer, acaba sendo um gerador de mal-estar, né? Você começa a perceber como é que você faz para poder falar com o outro sem gerar desconforto no outro. O que eu acho muito louvável, tá? Mas o problema é quando você deixa de falar as coisas que você sente. Ou seja, você tomar cuidado como você fala é uma coisa, mas você começar a deixar de falar as coisas e se expressar é algo pior, né? Por quê? É algo que realmente atrapalha o seu relacionamento. Porque uma vez que isso acontece, depois de um tempo, você começa a se esconder tanto dentro desse relacionamento, você começa a ter tanto medo de desagradar o outro, fica tão complicado você bater de frente com ele, e ok, gente, uma das coisas que as pessoas geralmente me trazem é, eu tenho medo de falar algo para minha esposa ou para o meu marido e ser muito duro com ele, né? Eu tenho medo de não conseguir passar a mensagem de uma maneira adequada. Gente, assim, se você está no relacionamento, entenda o seguinte, o relacionamento ele é como tudo na vida. E a vida, ela tem pontos que você vai adorar, porque é maravilhoso, só que tem pontos que você vai ter que se conformar. E assim, não necessariamente se conformar e abaixar a cabeça, mas negociar. E a questão da clareza, ela é muito importante por conta disso. Porque é importante que, primeiro de tudo, e uma coisa que nós vamos falar ao longo dos próximos erros, eu consiga entrar em contato com aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria que tivesse acontecendo no meu relacionamento, e eu consiga comunicar isso para a pessoa. Uns meses atrás, eu atendi um garoto, um rapaz, um jovem adulto, dentro da minha mentoria de relacionamentos, e ele estava dentro do primeiro relacionamento dele. Ele era um jovem de 19 anos, nunca tinha namorado mesmo,
né? E ele se cobrava muito. Por quê? Porque a namorada dele tinha um gênio bastante forte, uma pessoa com opiniões muito firmes. Quanto mais firmes eram as opiniões que ele emitia, mais difícil era para ele emitir opiniões, né? Mais difícil era para ele falar um pouco sobre o caso dele e falar o que ele estava sentindo, aquilo que ele queria. Por quê? Porque o fantasma do término ele estava o tempo todo ali perto, estava o tempo todo ali rondando, estava sempre muito complicado. Então, assim, essa questão de o relacionamento, o término do relacionamento está na próxima curva, era algo muito, muito frequente. E qual que é o problema disso? O problema é que você evitando causar um desconforto na pessoa que está do seu lado, você está vivendo numa situação, num invólucro tão desconfortável, está sendo tão estressante, seu nível de estresse ele está tão complicado, que você não consegue mais, depois de um tempo, curtir o relacionamento. Ou seja, quando tudo está bem, existe o medo que tudo vai ficar mal. E quando tudo fica mal, existe aquele medo que tudo vai piorar. Ok? Então, tudo isso pode ser irritado quando a gente consegue colocar aquilo que é importante dentro da nossa vivência para o outro. Ok? Então, assim, a primeira coisa o primeiro exercício que eu quero passar para você é, se você já está dentro de um relacionamento, você vai fingir, você vai tentar se lembrar de como era você antes de namorar. Se você pudesse voltar na idade que você nunca tinha namorado, ou nunca tinha se casado, com a tua mentalidade de hoje, como seria um relacionamento ideal para você? Você vai escrever quais são os pontos mais importantes. Ele tem que ser companheiro, tem que existir reciprocidade, ele tem que gostar das mesmas coisas que eu. Eu acho um pouco impossível tudo, mas tudo bem. Tem que existir respeito. Pode ser até mais claro, quanto mais específico, melhor. Ele tem que ser alguém disponível para que nós passemos as noites de sábado juntos. É um critério, é muito importante. Assim, você não precisa achar que porque você vai fazer essa lista você vai encontrar alguém exatamente assim, porque a ideia aqui é que a gente consiga olhar para o relacionamento e entender o que é importante dentro dele, não contratar um empregado perfeito para nossa vida. Mas a ideia aqui é que você, depois que você escrever essa listinha de tópicos, que é uma lista bastante importante, que você comece a perceber e se perguntar: o que dessa lista eu estaria disposto a negociar caso fosse importante para o outro? Então, em geral, tá. A noite de sábado é importante? Mas em quais situações eu até entenderia se a pessoa não pudesse passar a noite de sábado comigo? Eu acho que a pessoa poderia não passar a noite de sábado comigo quando ela está trabalhando, quando aconteceu alguma coisa com a família dela, e por aí vai. Aqui você vai começar a separar quais são os valores do seu relacionamento que são negociáveis e daqueles que são inegociáveis. Por quê? Porque se você não consegue lidar com alguém que tem comportamentos que você não tolera, no mínimo sinal que eles aparecerem, você vai ter a capacidade de virar para a pessoa e colocar de maneira bastante clara: olha, tal atitude é uma coisa que eu não quero ter na minha vida, eu não quero conviver com esse tipo de coisa. Entende? Um tempo atrás, dentro de uma sessão de mentoria, eu estava atendendo uma moça e ela chegou bastante tranquila para a sessão. Em geral, não é um clima muito normal. Geralmente as pessoas elas chegam querendo falar, querendo dividir o que está acontecendo. Ela virou para mim e falou: Vinícius, eu terminei o meu relacionamento, né, com o meu namorado depois de 3 anos. Eu falei: nossa, 3 anos? Né, bastante tempo, né, são 1000 dias. E por que você terminou? Né? O que aconteceu? Por que você resolveu terminar? Foi você que terminou? Não, fui eu. Fui eu mesma que terminei. Porque ele fez algo que eu não consigo lidar. Ele mentiu para mim em algo que eu acho que ele não precisaria ter mentido. Eu falei: ok. Né? E ela virou para mim e falou assim: a questão é que eu quero aqui descobrir com você se eu estou sendo dura demais com ele ou se realmente é algo que eu não consigo conviver, porque eu não consigo mais confiar nesse meu namorado. Para mim não dá mais. E nós fizemos um trabalho todo baseado nessa questão das crenças. O namorado ele estava muito disposto a se emendar, foi aparentemente um deslize que acabou acontecendo. E hoje, até onde eu sei, eles estão bem. Mas ela precisou encontrar ali algumas justificativas e conseguir lidar com aquela mentira para que eles conseguissem não voltar de qualquer jeito. Porque isso é um detalhe importante quando nós trabalhamos relacionamentos.
O fato de você estar oficialmente com alguém não significa absolutamente nada. É um contrato. Só que esse contrato, ele se estabelece com base naquilo que vocês realmente têm um pelo outro todos os dias, que é companheirismo, que é lealdade, que é fidelidade, que é abertura, né? Então, um dos principais problemas que as pessoas em geral encontram é que esse distanciamento ele começa a acontecer de dentro do relacionamento e os perigos, eles às vezes nem vêm de fora, mas eles vêm daquelas pequenas mentirinhas que você conta para a pessoa ao longo do dia, porque você quer evitar estresse, você quer evitar cansaço. Ele vem dentro de aquele dia que você não está muito legal, que a pessoa quer entender o que está acontecendo com você, e que não é que você está pedindo um tempo antes de falar com ela, mas realmente você quer resolver aquilo sozinho, né? Então esses distanciamentos, eles acabam acontecendo dentro do relacionamento sem que você perceba. Gente, aprendam o seguinte, não existe, não surge um raio caindo do céu sem que antes existam nuvens negras nesse céu. Okay? É que, em geral, a gente não faz questão de olhar para a cor das nuvens. Ou seja, a gente não consegue medir e mensurar muito bem aquilo que a gente está fazendo. Em geral, a gente, depois de um tempo, vai levando com a barriga, como a gente estava vendo, como a gente vai ver ao longo dos próximos erros, né? Agora, o segundo erro que nós preparamos para vocês hoje, ele é um erro que eu acho sensacional, que eu encontro muito. Não são todos os relacionamentos que eu atendo que eu encontro isso. Na verdade, não chega nem perto da maioria. Mas tem um grupo bastante interessante que acaba cometendo ele. A pessoa, ela tem boa vontade. O rapaz, a moça, o senhor, a senhora, às vezes eles têm boa vontade. Eles querem fazer esse relacionamento dar certo. Eles sabem que esse relacionamento ele é construído na base de esforço, dedicação, investimento, a plantinha que é regada todo dia. Eu não gosto muito dessa metáfora porque eu acho ela muito clichê, mas tem seu certo fundo de verdade. Só que o que acaba acontecendo aqui? É que o erro é quando eu começo a confundir as necessidades do outro com os caprichos dele. Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma namorada, e essa namorada, eu gosto, assim, eu quero poder estar lá nas necessidades dela. Eu quero estar lá ao longo daquilo que ela precisa de fato. Por quê? Porque relacionamento é isso, também é suporte, né? Relacionamento é estar um com o outro, né? E aí o que acontece é o seguinte, só que tem um problema. Essa minha namorada, um dia, ela tem um problema seríssimo no trabalho, ela ficou bastante movida, bastante mexida com alguma coisa que aconteceu, ou o chefe brigou, ou ela foi demitida, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu percebo o seguinte, opa, ela precisa de mim, ela precisa poder conversar, ela precisa poder lidar e não lidar com essa carga emocional que tá machucando ela nesse momento por dentro, sozinha. Por quê? Porque aqui a lei da empatia ela funciona maravilhosamente bem, eu me coloco no lugar dela. Até ontem talvez as coisas estivessem bem, ou talvez não, esse trabalho já estivesse mal, mas nesse momento houve um corte na empresa e ela recebeu tudo isso e o término de uma relação profissional ela é um luto, né? Você entra em luto quando você quebra qualquer tipo de vínculo nessa vida, principalmente um vínculo de trabalho. Você via aquelas pessoas todos os dias, você tinha uma rotina. Então, assim, eu entro em contato e eu percebo, me colocando na situação dela, que aquilo dói pra caramba. E eu quero poder fazer alguma coisa. Então eu vou lá e eu saio, paro com aquilo que eu estou fazendo, talvez seja algo importante, eu falo, como é que você está? Você está bem? Nossa, eu vou para aí, a gente toma um café, a gente conversa, né? Ou seja, eu parei um pouco as minhas atribuições, as minhas atividades, parei de fazer o que eu estava fazendo para poder ir atrás dela. Eu acho isso muito louvável, porque isso faz com que o relacionamento vá para frente. Por quê? Porque quando uma pessoa tem um problema dentro do relacionamento, o relacionamento tem um problema. Ok? Por quê? Porque, gente, aprendam uma coisa. Primeiro que não existe relacionamento sem problema, e graças a Deus que não existe relacionamento sem problema. Porque quando a gente lida com desafios, sejam na vida pessoal, sejam na vida profissional, sejam na vida do nosso relacionamento diário, não é que você vai ser feliz apesar dos seus problemas. Você vai ser feliz através dos seus problemas. Ok? Por quê? Porque, em geral, os problemas que acontecem dentro do relacionamento, e na sua vida ou qualquer outra coisa, eles acontecem porque eles estão colocando o dedo na sua ferida, naquilo que você ainda não é bom o suficiente, naquilo que você precisa aprender, naquilo que você precisa desenvolver, ou
paciência que você precisa desenvolver, ou força, ou coragem, ou ponderação, ou qualquer outro tipo de virtude que você precisa desenvolver. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: o problema do relacionamento é exatamente isso. Ele coloca o dedo na ferida naquilo que vocês precisam resolver juntos. E aí o que acontece? Numa situação que isso se desenrola, eu saio da minha casa, ou saio do meu trabalho, eu paro aquilo que eu estou fazendo e vou até lá. E ok, ótimo, isso fortalece o nosso vínculo. E aí, só que o problema é quando isso começa a entrar num nível aonde as necessidades que eu preciso suprir, elas deixam de ser necessidades reais. Na verdade, aqui eu começo a entrar em situações onde eu sou suporte em coisas aonde o outro ele não precisa de verdadeiro suporte. Porque lhe falta maturidade, porque a pessoa ainda é bastante crua, tem ali um narcisismo por trás, né? Então, aí um belo dia, a minha namorada me liga falando que ela está em crise porque, sei lá, ela não vai poder ir assistir o show que está acontecendo que ela quer muito assistir. E aí é que tá. Aí que nessas horas eu entro em contato com a dor dela. Eu analiso se essa dor ela é uma dor que atrapalha ela enquanto ser humano, enquanto pessoa, e atrapalha o amadurecimento dela dentro do nosso relacionamento. Se essa dor ela atrapalha a estrutura dela enquanto ser humano. Se é difícil para ela conseguir lidar com esse desafio, ou se o que acontece aqui, na verdade, é que ela está chateada porque ela não pôde ter aquilo que ela queria. Eu estou falando dela, mas os rapazes também entram nessa conta, tá? Tudo que eu falar nessa aula serve para os dois lados da moeda. Então, qual que é o problema aqui? Eu começo a parar de fazer as minhas atribuições, por quê? Porque, na verdade, o que eu quero não é ajudá-la naquilo que é um desafio pesado que ela precisa passar para poder se reestruturar, para poder amadurecer. O que eu quero é que ela não sinta dor. E se você parar para pensar, é muito que alguns pais, principalmente os pais modernos, né? Eu sou pai, então eu sei como é que é complicado às vezes essa questão de cuidar dos filhos e educá-los de uma maneira bacana. Mas o que acontece é o seguinte: da mesma maneira que se você fizer isso com uma criança, você está tornando a criança uma mimada, da mesma forma você vai estar tornando o seu parceiro um parceiro mimado. Por duas razões. Primeiro, por quê? Porque ele vai associar o seguinte: se eu estou sentindo dor, eu não deveria estar sentindo. Se eu estou sentindo desconforto, eu não deveria estar sentindo desconforto. Segundo, se eu estou sentindo desconforto e o outro está tentando evitar que eu pare de sentir desconforto, não funciona. Por quê? Porque o desconforto é inevitável. Você vai ter um ou outro na sua vida. Entende? E terceiro, quanto mais a pessoa ela só presta atenção nos desconfortos que ela sente, a lei da alteridade, da empatia, ela é quebrada. Por quê? Porque se ela está o tempo todo cedendo às pequenas dores e pequenos desconfortos e aumentando isso muito, ela não vai conseguir olhar para suas necessidades. Percebe? Gente, uma regra de ouro, tá? Que eu vou passar para você que está assistindo essa aula, e é uma coisa que eu demorei muito para poder perceber dentro dos meus atendimentos, dentro do meu trabalho com relacionamentos. Você não pode fazer o seu cônjuge feliz. E o seu cônjuge não pode fazer você feliz. O que você pode fazer é dar o melhor para ajudar o outro a construir a felicidade dele. Ok? Guarde isso, vale ouro. Por duas razões que isso é importante. Primeiro de tudo, porque tira do outro um peso sobre aquilo que ele não pode te dar. E segundo, evita que vocês caiam na armadilha de entrar num processo de frustração e de cobrança, e principalmente de delegar para o outro coisas sobre a sua felicidade. Um casal ele vai construir uma família feliz, ele vai construir uma vida feliz e vai ser feliz juntos, vai, mas embaixo disso tudo existem essas duas pessoas que continuam sendo duas pessoas. E a beleza do relacionamento não está em acabar com os problemas, mas a beleza do relacionamento está que quanto mais eu entro profundamente nos desafios que esse relacionamento me dá, mais eu conheço a pessoa que está do meu lado. Eu conheço ela pelo cheiro, eu conheço ela pela forma que ela me olha, eu conheço ela pela maneira que ela diz as meias palavras dela. E quanto mais eu me disponho a fazer isso, mais forte fica o meu vínculo com ela. Percebe?
É como se eu estivesse lendo um livro ao longo da minha vida, ok? E esse livro, ele vai continuar, porque a história é muito boa. Eu vou aprofundando esse processo ao longo do meu tempo de vida com meu parceiro. Uma vez eu atendi um rapaz, não faz muito tempo, foi ali há umas semanas atrás, né? A gente fez um atendimento via Skype, né? Ele é de outro estado, e ele teve um noivado ali de 4, 5 anos. Né? E a questão era bastante essa, né? Que ele não ganhava mal, ele não tinha um salário ruim, mas que na verdade, esse salário dele acabava indo embora, por quê? Porque ele tinha uma namorada que ela gostava bastante de ostentar, ela gostava bastante dessa questão da visibilidade nas redes sociais, de viver, ter uma vida social ativa, o que não é um problema, tá? Só que a questão é a seguinte, acabava entrando numa situação onde esse rapaz ele acabou seguindo a noiva dele para todos os lugares possíveis. E ela não gostava que ele saísse com os amigos, que ele fizesse as atividades dele com o pessoal. Ela saía com as amigas, mas ele não saía com os amigos porque não podia. Né? E aí o que acabava acontecendo? Depois de um tempo, de tanto ceder nessa questão dos caprichos da namorada, de tanto passar algumas noites em claro, tendo que resolver os problemas dela quando ela não se disponibilizava a ir mais cedo para a casa dele quando ele tinha um problema, percebam aqui que tudo isso tem a ver com alteridade, com empatia e com se colocar no lugar do outro. O que acabou acontecendo foi que ela rompeu com ele. Por que ela rompeu com ele? Porque esse monstrinho ele foi tão alimentado, né? Existiu ali um processo de tanto você vai me fazer feliz, você vai me fazer feliz, continua tentando me fazer feliz, você não está conseguindo me fazer feliz, você não está conseguindo, dê o seu melhor, faça melhor, sangre se necessário. Que chegou o um momento que o sumo dessa laranja foi todo espremido e ainda assim ela não conseguiu se sentir feliz, porque não ia. Tudo isso seria colocado de uma maneira muito mais simples se tivessem separado o que é necessidade daquilo que é capricho. E não ceder a caprichos. Você não precisa ser grosso com a pessoa. Você simplesmente pode falar para ela: olha, meu amor, eu vou me preparar aqui, quando a gente puder, a gente conversa sobre isso, ok? Ok, beleza, estou falando pro pessoal da equipe. Show de bola. Que a gente teve que adaptar. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Né? A Nubia me falou aqui que tem um pessoal novo chegando. E só para antes da gente ir para o próximo rio, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque a gente teve um problema com o aplicativo do Webinário, ok? Então, se você não pôde assistir, porque você não conseguiu acessar o Facebook, porque o webinário não estava funcionando, fiquem tranquilos, nós vamos mandar essa aula depois, nós vamos mandar os links que nós disponibilizaremos aqui hoje para vocês via webinar, via e-mail. Então, inclusive, se você chegou aqui, você não estava inscrito no webinário, deixe o seu e-mail para poder receber os links que nós vamos disponibilizar, os materiais e tudo aquilo que a gente colocar à sua disposição. Então, não se esqueça, se você quer receber esses materiais, deixe o seu e-mail aqui que o pessoal da equipe vai entrar em contato com vocês. Beleza, pessoal? Então, tá bom. Agora, um terceiro erro que as pessoas, elas muitas vezes se esquecem, é que nós, seres humanos, nós somos movidos à emoção. Não significa que a emoção é tudo, ok? Não significa que a emoção é a coisa mais importante da nossa vida. Mas, em geral, as nossas decisões, elas, se não são feitas de maneira emocional, elas passam pelas nossas emoções. Elas são levadas muito em conta. Quando isso se trata de relacionamento, isso é mais forte ainda, ok? Gente, falar sem ser muito chato, mas só explicar como é que funciona o nosso cérebro, ok? Nosso cérebro, alguns autores, eles consideram que nós temos 3 camadas no cérebro, ok? Que elas são, na verdade, as heranças que nós tivemos ao longo do processo de evolução. Então, assim, lá embaixo, né, na camada mais inferior do cérebro, a gente tem ali, vulgarmente falando, o tronco cerebral, o cérebro reptiliano, que é basicamente responsável pelas nossas emoções, por controlar as funções que nós não temos
esse controle racional, como a temperatura do corpo, os batimentos cardíacos e por aí vai. A gente não tem controle sobre isso. Os instintos estão lá. Ok? Depois, na camada superior nós temos o límbico, né? Que ele é parte do giro do cíngulo, etc. E qual que é a questão do límbico? O límbico, ele é basicamente, vulgarmente, pelo amor de Deus, neuropsicólogos não me julguem, mas ele é basicamente responsável pelas nossas emoções, pelo nosso senso de manada, pela nossa conexão com os outros da espécie, por aí vai. E em cima, né, nós temos ali o nosso cérebro cortical, nosso córtex, que é responsável pelos nossos pensamentos racionais, pelos nossos pensamentos lógicos, pelas funções cognitivas. Né? Nós, seres humanos, temos o córtex pré-frontal turbinado. Então, assim, nós somos muito racionais, né, falando vulgarmente. Só que qual que é a grande questão? Quando nós trabalhamos em relacionamentos, a decisão ela é tomada de baixo para cima. Então, qual que é o problema? Qual que é a questão aqui? É que quando a gente trabalha, e isso é uma coisa que eu vejo muito dentro da consultoria. Vinícius, eu conversei, a gente teve uma conversa longa, eu convenci ela a voltar comigo. Tá. Esse cliente eu sei que vai voltar daqui a umas 2, 3 semanas. Por quê, gente? Porque a decisão de estar no relacionamento, ela pode até ser crivada, o martelo é batido no momento em que no momento que você decide estar com a pessoa. Mas se a pessoa está se sentindo mal, tem algo ali que não está batendo, não está encaixando nesse relacionamento, não adianta você forçar a barra, ok? Vai chegar uma hora que a sensação ela vai vencer a razão. E você vai terminar o relacionamento. Às vezes você nem sabe por quê. Racionalmente, o parceiro é o melhor parceiro do mundo. Ele tem todo um checklist daquilo que era importante para você, mas a coisa não bate. Quem nunca ouviu falar, nossa, eu queria gostar de você, mas eu não gosto, né? Você sou eu, o problema sou eu, nossa, você é uma pessoa tão legal, eu acho que você vai encontrar alguém maravilhoso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque todo esse material que nós trabalhamos dentro dessas duas camadas inferiores do cérebro, ele não está sendo colocado em prática. Né? Quando a gente trabalha a mentoria de relacionamentos, um dos treinamentos que nós damos é exatamente essa questão de acessar as emoções, refinar as emoções, fazer essa comunicação de uma maneira assertiva, atraente, porque a atração é a válvula motora de grande parte do tempo de relacionamento. Ela não é a única, mas ela é indispensável. Relacionamento, se eu pudesse definir para vocês, é a soma de atração com vínculo. Agora, qual que é o problema do relacionamento de longo prazo? É que a atração ela ficou deficitária e o vínculo ficou muito forte. Então, o que geralmente você escuta quando alguém fala isso? Ai, nossa, não sei, meu relacionamento parece que eu tô namorando com meu irmão. Né? Parece que eu tô lidando ali com minha irmã, nossa, não consigo mais sentir atração pela minha esposa e por aí vai, porque essa questão do vínculo ela ficou muito preeminente, a questão da atração ela não foi devidamente gerenciada. E só a atração também é a tônica do relacionamento abusivo e explosivo. Né? É o relacionamento que ele só se resolve na cama. Ou seja, ele pode ser gostoso, Vinícius, maravilhoso, a gente briga, mas você começa a perceber que o seu relacionamento, se ele vai por essa linha, ele se tornou um voo de galinha. Por quê? Porque das duas, uma. Ou você só se relaciona e você só... A única recompensa que esse relacionamento te traz são sensações físicas, ou talvez vaidosas, e que você não consegue ter um senso de propósito dentro desse relacionamento com seu parceiro. Você não consegue ter um senso de propósito com esse relacionamento conjunto com o outro. Né? Então, é um problema seríssimo, né? Que acontece porque eu não consigo me sentir animado. Então, assim, vamos ser sinceros, gente. Tem momentos do relacionamento, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, que você precisa tomar 2 engolves para ir para frente. É claro que muitas coisas vão depender, não quero que ninguém permaneça em um relacionamento infeliz, mas tem momentos do relacionamento que o desafio está lá e que você vai ter que bater de frente até que a atração aconteça. Né? Nós falamos sobre isso na mentoria bastante. Né? Mas a ideia é sempre que nós consigamos nos conectar e principalmente trazer para o relacionamento, se ele não está conseguindo nos dar algo palpável, não estou conseguindo me interessar diretamente pelo outro, a dica que eu dou aqui para você é a seguinte: se pergunte, antes de começar a estar nesse relacionamento, namorar, se casar e etc., o que fazia os seus olhos brilharem? Quais eram as situações que faziam os seus olhos brilharem? O que fazia com que você começasse a se preparar e se sentisse entusiasmado, esperando que o final de semana chegasse, ou que tal dia chegasse? Vinícius, eu adorava dançar. Vinícius, eu adorava fazer canoagem. Vinícius, eu adorava viajar.
para lugares diferentes. Vinícius, eu adorava. Vinícius, eu adorava. Vinícius, eu adorava. Eu adorava conversar até altas horas da madrugada com alguém interessante que estivesse realmente interessado no que eu estava dizendo. Eu gostava de debater ideias, eu gostava de dar risada, eu gostava de ver vídeos engraçados. Ou seja, escreva aquilo que fazia os seus olhos brilharem. Quanto mais precoce for, quanto mais novo você era, melhor vai ser. E uma vez que você colocou isso, você se pergunta, isso ainda faz meus olhos brilharem? Se não, por que não faz mais? Se sim, há quanto tempo você não faz mais isso? E se você faz isso, por que você não insere o seu cônjuge? Porque o que acontece, gente, ao longo do tempo de relacionamento, as dinâmicas elas vão sendo vencidas, tá? Detalhe, o vínculo que você estabeleceu com o seu cônjuge, ele tem data para acabar. Ah, Vinícius, você não acredita em casamento pelo resto da vida? Acredito, sou defensor ávido da coisa. Só que tem um problema, em termos mesmo fisiológicos, químicos, o relacionamento que vocês têm, do jeito que ele está colocado, a pessoa que você conheceu, no momento que você conheceu, ela vai desaparecer em, no máximo, 7 anos. Por quê? Porque 7 anos, grande parte das metas da pessoa já foram cumpridas ou já foram modificadas. Em termos de fisiologia, muita coisa já mudou. Grande parte dessas sinapses que foram formadas, elas tomaram rumos e caminhos diferentes, elas se desenvolveram de maneira diferente. O momento de desenvolvimento da vida da pessoa é outro. Então, um dos desafios do relacionamento é esse. É que vocês consigam gerar atração. E lembrem-se disso, atração é emoção. E atração, ela não é uma escolha. Para você pensar e perceber isso, quanto tempo demora para você olhar para um outdoor e você se sentir atraído pela roupa que está no outdoor? Quanto tempo demora para você olhar para um comercial, lá para um outdoor também de fast food e se sentir com fome, salivando? Ou seja, a atração, nós falamos bastante sobre isso no curso do Relacionamento Diamante, vou falar sobre ele, inclusive, né? A atração, ela é muito importante dentro dessa dinâmica e é exatamente por conta disso, né? Então, assim, alguns casos que eu geralmente encontro são muito comuns, assim, é o caso dos 2 anos, que eu costumo dizer, né, que é a fase que o relacionamento ele começa a mudar, a atração ela dá uma diminuída, a dopamina ela vai lá para baixo, e a oxitocina, que é o hormônio do amor, que é secretado no parto, inclusive, ela começa a aumentar. E aí você olha para a pessoa e você fala, poxa, não sei, não sinto mais a mesma coisa pro fulano ou pro ciclano. Mas eu não sei, eu gosto, é legal, eu me sinto bem, é pacífico, é legal, é gostosinho, mas eu não me sinto mais aquele fogo ardendo por dentro. E bacana, assim, é normal que isso aconteça. E é simplesmente que mostra que a atração ela não foi embora, mas ela está ali no fundo e você vai precisar alimentá-la. Porque aquela fornalha que antes ardia descontroladamente no começo do relacionamento, agora ela é uma lareira. É muito gostoso ficar do lado da lareira. O fogo ele continua fazendo tão bem quanto. A diferença é que uma fogueira de São João, o fogo é muito mais arisco. Dentro de uma lareira, o fogo ele é controlado, mas ele continua provendo esse calor para o relacionamento poder funcionar. Ok? Então, isso nos leva ao nosso quarto erro. Ok? Que falando dessa coisa de começo de relacionamento, costumo brincar que esse erro se chama coar a mosca. Por quê? Porque eu quero que você pense aqui numa criança que acabou de ganhar um cachorrinho. Okay? Em geral, a criança que acabou de ganhar um cachorrinho, nossa, ela dá banho 2 vezes por dia no cachorrinho. E ela costura, e ela faz uns enfeites para colocar na orelha do cachorro, e arruma a casinha do cachorro, e coloca o bebedouro do cachorro, e coloca a ração pro cachorro, e leva o cachorro para passear, e brinca com o cachorro. Isso dura uns 2 meses, até que chega um momento que a criança ela já chega da escola, ela nem olha mais pro cachorro. O cachorro, se depender da criança, ele não sai mais de casa. É a mãe que tem que levar para passear, ou o pai que tem que levar para passear. E aquela história de, mas você tinha prometido que você ia assumir essa responsabilidade que cai por terra. Né? Então, assim, o que acontece? É muito importante aqui, gente, que a gente perceba que, e voltando para aquela ideia dos 2 anos, que dentro da coisa desse desenvolvimento, você vai ter que guardar energia para poder perceber o outro. Porque depois de um tempo, o outro ele não está mais na sua frente. Ele está do seu lado. Vocês não estão mais andando um em direção ao outro, vocês estão andando na mesma direção. Né? Vocês dois já têm caminhos juntos, já têm planos juntos, já estão ali conseguindo construir coisas juntos e etc. E o que acaba acontecendo?
você começa a direcionar toda a sua preocupação, toda a sua atenção, toda a sua ansiedade para fora do relacionamento. Você começa a direcionar para as contas, você começa a direcionar para os desafios do trabalho. Só que tem um problema, a pessoa que está do seu lado era a pessoa que poderia te dar uma carga de energia. Então, qual que é a dica que eu dou relacionada a esse ponto, a esse erro? Você precisa se interessar pelo outro. Nossa, assim, tem um desses filósofos famosos que ele faz até uma chacota com isso, ele fala, né? Eu acho maravilhoso quando diz interessar-se sinceramente pelo outro. Só que eu acho que chacota é a opinião do cara. Por quê? Porque não é porque eu me interesso, para eu me interessar sinceramente, eu não preciso fazer isso espontaneamente. Gente, aprendam o seguinte, muitas das coisas da vida, elas não são gostosas no primeiro momento, ok? Para você aprender a fazer um esporte, uma arte marcial, dói para você começar a gostar da coisa. É como você apreciar um bom uísque. Na primeira vez que eu bebi uísque, eu odiava. Era terrível. Até que você começa a entender o que faz a diferença no bom uísque, o que faz a diferença para poder fazer com que ele se torne um uísque diferente dos outros, né? Ou para você ler um autor que ele é difícil, ele escreve de uma maneira complicada, mas que é muito gostoso depois que você pega o jeito do cara de escrever. Ou até mesmo para assistir um filme, que no começo era um filme chato, era um filme pesado, arrastado, só que depois o filme fica bom. A ideia é muito parecida com essa. A gente lida aqui com perceber o que o outro tem, o que ele pode fazer por nós, o que ele tem de necessidade na vida dele, o que ele tem de diferente do que qualquer outra pessoa tem. Isso é uma coisa que você só vai conseguir fazer quando você olhar para o outro. Então, assim, um exercício que eu posso fazer aqui é o seguinte. Imagina que você está olhando o outro de fora e se pergunta, o que no outro, no meu parceiro, faz com que eu me sinta admirado por ele? Pode ser que ele seja um bom pai, uma boa mãe, pode ser que ele seja uma pessoa inteligente, pode ser que ele seja gato ou gata pra caramba, pode ser que ele converse maravilhosamente bem, se expresse, pode ser os valores que ele carrega, pode ser tudo isso. Escreve o que faz com que você se sinta admirado pelo outro. Vinícius, é difícil. Eu sou casada com um demônio. Sei lá, sou casado com um satanás de paletó, de saia, e por aí vai. Faça o esforço. Algo de bom essa pessoa tem. Ela não é Hitler. Pode parecer, mas não é. Então, faça o esforço para você conseguir pegar ali pelo menos 3 características que fazem com que você se sinta admirado com relação à pessoa que você tem do lado. E aí o que acontece? No momento certo, mas eu não gostaria que passasse muito do dia de amanhã, manda uma mensagem para a pessoa, falando... Acho que eu nunca te falei isso, mas uma coisa que eu admiro em você é tal coisa. Talvez ela se sinta surpreendida. E é bom. E isso é o que a gente chama em hipnose de quebra de padrão. Porque quando a gente fica surpreso com alguma coisa, as informações elas chegam. Por quê? Porque aquela forma que nós tínhamos de pensar ela é interrompida. E aí uma informação nova pode entrar. E isso é muito forte. Eu uso muito isso no consultório, enquanto eu estou atendendo nas sessões ou de mentoria, ou enquanto eu estou atendendo também nas sessões terapêuticas que a mentoria me traz, porque nós também trabalhamos ali a ansiedade que os clientes têm, às vezes, para esperar o tempo sem contato, a ansiedade para poder começar a resolver as questões, ou as dificuldades que ele tem para poder gerenciar essa dificuldade de aprendizado que ele tem. Então, gente... Se você já viveu isso no seu relacionamento, se você já se sentiu não visto nesse relacionamento, mas se você gostaria também de se sentir admirado, dá um joinha, deixa eu saber como é que tá a vivência dos relacionamentos do pessoal aí, tá bom? Deixa no chatbox um joinha, ok? E, inclusive, tudo isso nós acabamos trabalhando dentro do nosso curso, né? Eu e a Núbia, nós temos o nosso curso, o Relacionamento Diamante, e no nosso curso nós discutimos basicamente tudo sobre o que os relacionamentos precisam. Né? Nós trabalhamos como os relacionamentos se formam, o que é importante para um relacionamento funcionar, o que faz com que um relacionamento ele tenha chance de dar certo, o que ele não tenha, quais são as forças que atuam dentro da sociedade para que esse relacionamento funcione ou não, e também todos os módulos relacionados a como ser atraente, como você conseguir trabalhar a questão do você dentro do relacionamento. Né? Como conseguir se conectar com o outro, seja através da questão sexual, seja através da comunicação, seja através dos planos. Né? Então, assim, a ideia é que quando nós chamamos relacionamento de diamante por esse nome, a ideia sempre era que nós conseguíssemos
chegar naquele conceito de que o relacionamento ele tem que ser lapidado, ele é muito valioso, ele vem em estado bruto da natureza, mas que ele precisa ser lapidado, ele é muito valioso. E é um trabalho a ser feito entre duas pessoas e com a família que vocês desenvolverem. Né? Inclusive, nessa turma, nós estamos sem vagas para essa turma atual do relacionamento diamante, elas estão esgotadas. Em parte eu fico muito feliz, porque é muito bacana quando eu estou com a casa cheia, eu consigo entrar em contato com a vida dessas pessoas que estão interessadas em fazer os relacionamentos darem certo. Eu tenho certeza que eu sempre formo amigos e pessoas que eu admiro. Eu consigo colocar na minha listinha o que me faz admirar essas pessoas. Né? Mas a próxima turma vai ser aberta ali ao longo das próximas semanas. Né? Então, inclusive, para quem está assistindo, para quem mandou e-mail, se inscreveu com e-mail no webinário, nós vamos enviar depois para vocês um cupom de desconto. Nós temos 10 cupons de desconto para a próxima turma do Relacionamento Diamante, ok? Na verdade, não desconto, é um presente, porque você que está nesse webinário, eu quero falar com você que se preocupa com os erros que o relacionamento pode passar, porque você é uma pessoa que se preocupa e é minuciosa. Eu gosto disso, eu gosto desse interesse, eu gosto desses alunos que vêm para aprender mais, para poder fazer a coisa realmente dar certo. Então, os 10 primeiros que conseguirem, que quiserem fechar o curso do Relacionamento Diamante para a turma número 2, nós iremos dar um desconto, né, um cupom de desconto. Nosso curso hoje é um curso em 7 módulos, ele é um curso que ele é extenso, mas buscamos ali que ele não seja chato, porque ele realmente esmiuça tudo aquilo que você precisa saber. Os módulos, eles não necessitam que você faça um para depois fazer o outro, você pode ir para o assunto que é mais importante no primeiro momento. E é um curso que está saindo de 1.997 e quem usar o cupom vai pagar 497. Ok? Ou seja, é um quarto do valor. E assim, Vinícius, o curso, nossa, é um senhor desconto. Sim, e eu tenho certeza que o curso vale isso. Porque, como eu disse, tudo aquilo que é necessário que se saiba está lá. Né? Eu refinei ao longo ali de 10 anos, atendendo todos os dias pessoas em relacionamentos, eu pude entrar em contato com literalmente milhares de histórias. E dentro desse composto, nós conseguimos chegar àquilo que realmente faz diferença. Né? Então, você que está assistindo essa live, compartilhe essa live na sua linha de tempo, chama as pessoas para assistir, não deixe essas informações morrerem aqui. Porque quanto mais pessoas tiverem relacionamentos sólidos, relacionamentos realmente diamante, melhor é a convivência entre não apenas o seu círculo social, mas, de uma maneira geral, com toda a sociedade, com toda a comunidade que você faz parte. Então, traz as pessoas para cá, vamos começar a formar juntos, nós vamos estudar juntos, eu também tenho muito a crescer com você, né? E vamos formar juntos, vamos começar a fortalecer e a blindar esse relacionamento. Né? Inclusive, tem gente que mandou pelo e-mail me perguntando sobre a consultoria. Vamos falar um pouco sobre isso, ok? Vamos falar um pouco sobre a mentoria. Gente, o que acontece? Por que eu ofereço mentorias? Inclusive, eu acho que eu fui o primeiro, e talvez ainda seja um dos únicos que faz isso. Né? Por quê? Porque eu sempre quis entrar em contato de verdade. O e-book, o Método Reconquistar, eu tenho muito orgulho dele. Por quê? Porque ele é um plano que ele consegue colocar em passos aquilo que você precisa para recuperar o seu relacionamento. Mas através da mentoria, eu consigo entrar em contato com a história de vida da pessoa e fazer com que nós construamos juntos possibilidades de ação de uma maneira mais sólida e personalizada. Entende? Então, assim, quando a gente trabalha a queda de um relacionamento, a gente está basicamente lidando com um mar de situações, um mar de variáveis. Né? E assim, o que é pior, são muito subjetivas. Por quê? Porque ali a gente está lidando com a dinâmica social, ou seja, quais são as leis que fazem com que as pessoas se sintam atraídas, com que elas não se sintam, o que elas buscam dentro de um relacionamento, aquilo que elas querem evitar dentro de um relacionamento, que nem sempre está muito claro. A gente está lidando com ciclos do relacionamento, ou seja, os relacionamentos eles evoluem, eles amadurecem, e perceber o momento certo que o relacionamento terminou e por que terminou é algo muito importante. Quais foram os problemas de comunicação que esse relacionamento apresentou, qual é o tipo de personalidade que essa pessoa tem e como é que se formou essa personalidade. Então, basicamente, o que acontece em geral, o que eu vejo quando o relacionamento termina, é que você até percebe o que aconteceu meses, anos depois. Por quê? Porque é tudo isso rolando junto. Ou seja, todas essas variáveis, todos esses processos que acontecem no término, e como gerenciar o luto, etc., eles vêm como se fosse um cometa que vai e bate de cara com você. Agora, o que é a mentoria? A mentoria, eu me orgulho muito,
desse processo, porque eu consigo sentar com o cliente em 4 passos, ok? Em uma sessão de 1 hora, nós vamos conseguir discriminar a história dessa pessoa, nós vamos conseguir lidar com aquilo que a pessoa errou, aquilo que talvez ela não tenha percebido, né? E aí o que tá? Uma vez que você entrou dentro dessa questão, uma vez que você começou a perceber quais foram os erros, eu vou fazer algumas perguntas, vou aprofundar esse relato que a pessoa me traz, eu vou conseguir ler com você. Isso por si só, vamos fazer um diagnóstico o mais preciso possível da sua situação atual. Por quê? Porque no último passo da consultoria eu consigo dar o processo de mentoria para a pessoa. O que é a mentoria? É o como você pode se posicionar dentro da situação atual para que você consiga para que você consiga ampliar ao máximo, não apenas as suas chances de retorno, mas de melhoria desse relacionamento. E, em geral, depois eu também trabalho com a pessoa através de exercícios, através de exercícios escritos, exercícios gravados em áudio, através de algumas leituras complementares, eu consigo trabalhar com essa pessoa como desenvolver essa comunicação forte, atraente, que parte de você, parte lá de dentro, mas não parte apenas de você, parte daquele lado que é o seu melhor lado. Que é aquele lado que faz com que você consiga ser assertivo, com que você consiga ser atraente, que faz com que você consiga dar contornos para esse relacionamento de vocês dois. Ok? Então, é muito importante que você analise, né, todos esses pontos que a gente está conversando nessa aula e, bom, acho que eu acredito que eu respondi qual que é a função da mentoria. É o produto que eu mais gosto de entrar em contato, porque eu consigo entrar em contato diretamente com as pessoas, né? Tem o pessoal perguntando como é que consegue desenvolver essa comunicação e lidar com a questão da autoestima. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Aguenta aí que tem um erro que é só sobre isso. E o que acontece aqui é o seguinte, é que dentro desse processo que nós conversamos e conseguimos trabalhar, nós estamos sempre aprofundando. E geralmente os meus clientes eles colocam um processo de mentoria como se fosse a luz no meio de um pesadelo, né? Ele trabalha essa questão. Porque assim, vamos ser sinceros, gente, o que as pessoas em geral querem? O que eu quero para mim? Eu quero um relacionamento onde eu possa ser leve dentro dele. Eu quero um relacionamento onde, quando eu chegar dentro de casa, eu estou recarregando as minhas energias. Não eu estou trazendo o buraco do balde, está ficando maior ainda e as minhas energias estão indo embora. Só que quando o relacionamento ele termina, é como se eu tivesse entrado numa espécie de pesadelo, né? E aí, o término de um relacionamento é como se fosse uma espécie de pesadelo que parece que ele não tem data para acabar. E o que é pior, você tenta acordar dele. Só que parece que muitas vezes, quanto mais a gente segue o senso comum, quanto mais a gente segue as ideias que as pessoas em geral trazem pra gente, e quem já terminou já passou por um término de relacionamento, sabe como é isso? Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, as duas ideias parecem muito acertadas, quando na verdade, em geral, quando a gente trabalha com senso comum, a maioria das ideias é bastante errada, está mais para atrapalhar do que para ajudar. O processo de mentoria, ele tende a ser uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque você vai sair dali organizado, sabendo o que aconteceu de errado, sabendo o que foi responsabilidade sua e o que não foi, o que você poderia ter feito para melhorar e não fez, e o que você pode fazer com isso agora. E, principalmente, você já sai dali direcionado para quais rumos esse relacionamento pode tomar e como gerenciar cada um deles por conta dos exercícios. Eu utilizo os exercícios que eu passo no meu dia a dia, na minha vida pessoal. A Núbia também utiliza. Por quê? Porque é um trabalho de formiguinha, um trabalho de fomento, né? E serve para quem está e para quem não está no relacionamento, né? A Tatiane falou aqui que é a única que não tem relacionamento. Mas, gente, aprender a se relacionar começa muito antes de estar num relacionamento. Ok? E aprender o que é importante buscar no relacionamento vai poupar a você uma série de estresses na hora que você começar a se relacionar. Porque, em geral, as pessoas elas escolhem muito mal as pessoas com quem elas se relacionam. E elas escolhem por critérios errados, né? E, assim, atração ela é um conceito muito importante, mas
uma vez que você saiba como lidar com a atração, como projetar essa atração, e você também começa a perceber o que o relacionamento pode trazer para você, os seus parâmetros ficam mais altos. Né? Ok. Ok. Tudo bom, Priscila? Sem problemas. A gente teve alguns problemas. A gente pede desculpas, já que teve um pessoal que não conseguiu entrar. Vai ficar disponível depois, né, mano? Fiquem tranquilos. Todo mundo vai ter acesso à aula. Quem assistiu pela metade, quem não assistiu, depois vocês vão poder assistir tudo isso. Ok? E a gente vai mandar para vocês. Agora, se você, lembrando, se você ainda não deixou o seu e-mail, se você não tinha se inscrito para o webinário, deixa o seu e-mail aqui para a gente poder entrar em contato com você também. Tá bom? Então, assim, gente, falando da mentoria, a gente falou, inclusive, conversamos sobre isso. A mentoria da Escola de Relacionamentos, ela tem um valor, hoje, né, a mentoria, ela tem um valor de 697. Agora, para quem compra o método Reconquistar, nós geralmente damos um desconto de 50%. E aquilo que eu falo, nossa, Vinícius, é um valor, né, assim, ele é um valor alto. Mas, assim, o que eu costumo dizer é, dado o quão condensado é esse processo, dada a questão do momento, qual que é a diferença da mentoria para o processo psicológico? O processo psicológico, a mentoria, ela tem por objetivo que a gente consiga trabalhar tudo isso focado, de uma maneira intensa. O mentor, ele está lá para poder te direcionar mesmo. A gente vai trabalhar você em termos terapêuticos. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lá te dar um direcionamento mais sólido. Ok? Então, assim, eu não excluo o atendimento psicológico, eu mando os meus clientes, quando eles necessitam para terapia, tenho psicólogos maravilhosos como amigos e parceiros. Eles não são processos que se excluem, mas eles podem ser complementares. Okay? Só que o que acontece? Normalmente, quando o cliente ele é um cliente da consultoria, nós damos um 50% de desconto. E nós andamos pensando, e a ideia é que nós consigamos expandir esse atendimento, por quê? Porque é o momento em que eu consigo lidar com a pessoa e olhar para ela. A mentoria, para quem é de outros estados, é muito bacana, eu consigo entrar em contato com pessoas do mundo inteiro, não só de outros estados. Né? Então, hoje, para quem está assistindo essa live, para quem deixar o e-mail, nós estamos disponibilizando por um preço que eu nunca disponibilizei. A pessoa ela vai pagar 197. O pessoal da equipe vai deixar para vocês, ok? Assim, o único problema da mentoria é que eu sou um, né? E eu não gosto de atender muitas pessoas por dia. Vinícius, por que você não gosta? Eu poderia atender muitas pessoas. Porque, dentro da minha experiência, se eu atendo muitas pessoas, os últimos atendimentos eles ficam comprometidos. Eu quero que todo mundo tenha o mesmo atendimento com a mesma qualidade. Porque é um processo que ele exige bastante. Né? É entrar em contato com uma história muito complexa e extrair delas variáveis adequadas e certas, ver ali no meio daquele palheiro as agulhas que eu preciso para poder passar para a pessoa um feedback assertivo e que realmente vai ajudá-la de verdade. Então, nós temos aí esse cupom, esse preço especial para quem está assistindo essa live. Para essa semana a gente ainda tem uma vaga, para a semana que vem nós temos mais alguns horários, né? Então, quem assistiu essa live vai receber um link especial para conseguir adquirir a consultoria e a mentoria por esse preço. Mas só para quem assistiu essa live, ok? Então, deixem os e-mails, como eu falei, e vamos seguir. Agora, eu acredito que eu respondi sobre o relacionamento diamante, falei sobre a mentoria, vamos voltar para a nossa aula, que é o que interessa também, né? Essa questão de quais ainda são os erros que a gente ainda não percebeu. Então, aqui, o quinto erro que eu costumo perceber dentro dos meus atendimentos é quando nós não percebemos as pequenas coisas que o relacionamento nos traz. Né? Se eu tivesse que definir quase metade dos meus clientes que chegam para a consultoria, eles saíram de um estado de letargia dentro do relacionamento, estado de prostração, de não prestar atenção no outro, de se sentir chateado, aborrecido, de se sentir pesado, e foram para o extremo do desespero quando o relacionamento terminou. Porque daí eles perceberam, deu estalo, deu uma epifania, que ele perdeu a mulher, que ela perdeu o homem da vida dela, e que agora precisa se fazer de tudo para poder resolver. Por quê? Porque o que antes podia ter sido resolvido de maneira simples, agora vai demorar, demandar, tem incerteza se vai voltar, se não vai, etc. O que eu costumo dizer, gente, é que nenhum dos dois extremos são bons. Tá? Mas tem muita verdade nisso, que grande parte dos rombos que acontecem nos relacionamentos, eles poderiam ter sido
evitados com atitudes e com medidas muito simples. Muito simples. Não adianta, isso daqui assim, vou dar uma dica agora para homens e mulheres, mas em geral o que mais faz isso é homem, ok? Eu vou bater um papo com os rapazes agora. Rapazes, você brigou com a sua esposa ou com a sua namorada. O erro foi seu, você tem noção de que o erro foi seu. Jamais, vamos fazer aqui um pacto juntos, ok? Ó, fazer um pacto. Jamais nós vamos sair de casa para comprar um presente logo depois de uma briga. Prometa para mim. Pingue ketchup no seu dedo e faça um pacto de sangue, ok? Por que, Vinícius? Primeiro, porque você não é um cartoon. Quem geralmente faz isso é personagem de desenho animado. Segundo, porque você está simplesmente jogando fora qualquer tipo de significado que esse presente possa ter para a esposa ou para a namorada. Porque ao você fazer isso, parece que você está comprando a pessoa. Não é que parece, você está. Né? Então, assim, o que acontece? É importante que o presente ele tenha um significado. A gente vai falar sobre presentes em algum outro momento. Talvez eu dê uma aula só sobre isso, né? O que dá de presente, quando dar presente, como construir o melhor presente dentro de um relacionamento. Mas não busque solucionar algo que foi sendo construído ao longo do tempo, com erro em cima de erro, negligência em cima de negligência. Não tente solucionar isso do dia para a noite. Sabe por que vai soar falso? Porque é. Porque quando você comete uma negligência durante tempo demais, e quando você não toma esse cuidado, o outro ele não tem por que acreditar que você vai mudar. Sabe por quê? Porque você não vai. É como prometer que você nunca mais vai beber quando você passou mal e está abraçado com a privada. Desculpa, é um exemplo forte, mas é verdade. Então, é importante, gente, que a gente perceba o seguinte: medidas que foram gestadas ao longo do tempo, você vai ter que ter paciência para poder resolver, cara. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão de perceber o outro, e aqui esse erro ele se soma com o erro que a gente estava discutindo antes, que é de perceber, olhar para a vida do outro, se colocar no lugar do outro e perceber. Fazer-se a pergunta, deixar de se perguntar, será que eu estou feliz? Será que o outro está feliz? Será que é fácil conviver comigo? Será que é fácil aturar as minhas criquices, os meus nós cegos, os meus problemas? E você não precisa mudar tudo do dia para a noite. Só que você só vai se posicionar para mudar uma coisa. Vou dar um exemplo. Vai fazer um tempo, acho, não sei se faz um ano, acredito que não, atende um senhor que o relacionamento dele estava bastante complicado, porque ele era alguém muito irritadiço. Ele xingava pra caramba, assim, não era nem xingar as pessoas de casa, ele xingava aleatoriamente, né? A esposa dele tinha um ditado que falava que a cada 10 palavras que fulano fala, 11 são palavrão, né? Então, assim, dentro dos muitos erros que o relacionamento tinha, a gente se comprometeu em ele parar de falar palavrão, né? Inclusive, uma dica importante, você quer mudar um hábito, durante 21 dias você vai usar um elastiquinho no seu pulso, ok? Todas as vezes que você fizer aquilo que você se prometeu não fazer, você vai puxar e dar uma pancadinha aqui. Por quê? Porque é uma maneira de você corrigir a rota. Você ir formando sinapses para você deixar que você começar a perceber que o que você precisa mudar. Porque depois de um tempo, aquilo que era automático passa a se tornar um hábito. Você começa a blindar um pouco isso e construir sinapses novas, o que é algo muito bacana. Tem gente nova entrando, sejam muito bem-vindos. Para quem não conseguiu assistir o do começo, a gente vai disponibilizar a aula depois. Se não deixou o e-mail ainda, deixem o e-mail, ok? Então vamos lá, gente. O sexto erro é que a gente estava falando de comunicação, que eu chamo de acessar as emoções erradas, ok? O que acontece? Esse é um erro de comunicação. Tudo que o outro faz, tudo aquilo que a gente vive, nos causa emoções. A gente se sente de alguma determinada forma, entende? Então, agora, quando o outro me faz algo que eu não gostaria, que eu não gostei, em geral, a primeira coisa que eu faço é eu bato no fundo do poço, que é a emoção, e eu já subo lutando.
Ou já subo chateado, ou já subo me vingando, ou eu já subo... Por quê? Porque, na verdade, eu acho que o que eu estou sentindo é vingança, o que eu acho que eu estou sentindo é raiva, eu acho que eu estou sentindo decepção e por aí vai. Quando, na verdade, a comunicação ela é muito mais ampla do que isso. Por quê? Porque senão você vai passar o resto da vida lutando contra moinhos de vento dentro do seu relacionamento. Entende? Mais importante do que o que você fala, mais importante do que o como você fala, é como você sente e que você projeta o que você está sentindo no momento que você fala. Isso vale ouro. Guarde isso, anote isso. Mais importante do que o que e do que o como é o que você sente e projeta na hora que você fala. Vou dar um exemplo. Uma namorada fica chateada porque o namorado, sei lá, mentiu para ela por determinado motivo. Ela vai achar que ela se sentiu, ela vai achar que ela tá com raiva, que ela tá decepcionada, porque esse cara tá enganando ela, porque o que ele acha, porque etc, etc, etc. Ela vai se sentindo com raiva? Talvez não. Porque se ela entrar em contato com o que ela tá sentindo e ficar em silêncio um pouco com isso, e ela perceber no corpo como ela sente, como ela recebeu isso. Nossa, deu um aperto na barriga do estômago, na barriga do estômago, na boca do estômago. Ela vai perceber que por baixo da raiva, por baixo da decepção, talvez exista uma crença do tipo, ele não me valoriza. Será que eu mereço ser valorizada? Será que eu valho bastante? Ou será que ele só está constatando aquilo que eu tenho medo? E aí o que acontece? No momento que você for falar com a pessoa, é importante que você diga que você não gostou, que você ficou com raiva, que você teve vontade de se vingar, que você teve vontade. E aí é importante que você deixe bastante claro como você se sentiu. Ou seja, olha, todas as vezes que você faz isso, eu fico me sentindo terrível. Eu não me sinto valorizado. Porque racionalmente eu sei que eu sou uma pessoa muito valorizada. Eu sei que eu valho muito. Agora, se eu tô num relacionamento onde eu não me sinto valorizada, vai chegar uma hora que esse relacionamento vai embora. Por quê? Porque eu não vou ficar me alimentando com menos do que eu mereço. Percebe? Então, assim, conseguir trabalhar essa comunicação é algo muito importante. E essa questão da comunicação, ela não é só muito importante, mas ela é vital para o relacionamento. Né? Vira e mexe eu atendo alguns casos onde a pessoa ela não sabe como dizer, como chegar no outro, como se colocar no lugar do outro e fazer ele entender o que ele está dizendo. Ok? E por sétimo erro, a gente coloca o negligenciar a você mesmo. Por quê, gente? Porque, em geral, a gente, como a gente estava falando nos outros erros, a gente não tem os nossos valores muito bem definidos. Né? A gente não tem aquilo que a gente quer muito bem definido. Se você assistiu essa aula e se você ainda não assistiu ela inteira e assistir, você vai ter mais bem definidos. Né? Uma coisa vem para a mentoria que a gente trabalha isso com carinho. Mas, se não, o que acaba acontecendo é o seguinte, você acaba entrando tanto na dinâmica do relacionamento, se dedicando tanto a resolver os problemas que o relacionamento te traz, que você acaba entrando no jogo do outro apenas. E você começa a não colocar os limites que você gostaria de ter. É que essa aula, ela pega o sétimo erro e faz um link com o primeiro. Você lembra qual era o primeiro? A falta de clareza. Por quê? Porque é importante que você saiba os seus valores para que você os expresse claramente. E aí o que acontece? Uma vez que isso acontece, você evita entrar num relacionamento aonde você só dá e o outro só te suga. Porque qual que é a tônica do relacionamento abusivo? É quando você se dedica muito e o outro, ele parece que está o tempo todo em crise, ele nunca está conseguindo te acompanhar, ele nunca está conseguindo ficar junto com você, ele nunca está conseguindo te dar. Aí quando você pensa em ir embora, ele muda e começa a te dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto. Aí você fala, agora vai. Parece que o cara acordou. Aí você continua. Aí ele continua, fica negligente, fica blá, 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 blá. Você começa a querer pular fora de novo, aí ele vai e volta a dar uma recompensa. Né? E o que acontece? Esse padrão tão desconexo, esse padrão de você receber recompensas depois de tempos cada vez maiores para aguentar buchos cada vez maiores, isso vai te viciando. Por quê? Porque isso rompe os seus limites, os seus valores eles começam a ficar obscurecidos. E aí o que acontece? Você acaba entrando numa situação onde você só se sente feliz quando o seu parceiro ou sua parceira te recompensam. E quando não recompensa, você fica tentando encontrar maneiras para que o outro te recompense. Olha que inferno!
Isso é, gente, é mais comum do que a gente pensa. Ok? Por quê? Porque o que acaba acontecendo? Você acaba tendo essa relação, vou entrar para o lado filosófico agora, mas você acaba entrando, não muito porque eu não quero me tornar chato, mas você acaba entrando numa relação aonde o teu limite com o outro, o feedback que o mundo te dá, ele é rompido. Por quê? Porque você só se sente feliz quando o outro te dá um feedback. Quando o outro é carinhoso com você. É um problema sério. Uma das primeiras clientes que eu atendi, em 2008, ela estava se relacionando com um rapaz que virava e mexia, uma hora aparecia, outra hora não aparecia, uma hora queria, outra hora não queria. E ela começou a cansar daquela negligência. Ela estava se sentindo péssima, estava com a autoestima no chão, se sentindo uma mulher desvalorizada que cada vez tinha que fazer mais para poder agradar o cara que ela gostava. Nós trabalhamos, fizemos todo o trabalho de recuperação, o trabalho de valores e crenças, o trabalho de focos, metas e princípios do relacionamento para ela. E ela chegou à conclusão que ela não queria mais. Por quê? Porque ela merecia mais do que o rapaz estava dando para ela. Hoje é um casal amigo meu, estão casados aí já, tiveram mais alguns 3 anos de namoro, se casaram, já completaram aí mais de meia década de casados. Já fui na casa deles algumas vezes e hoje nós temos uma amizade muito legal. Inclusive, acredito que talvez ela nos assista depois, agora, ou, não sei se entrou ou se não, mas um beijo para você e para o seu marido, são pessoas que eu gosto muito. Mas tem a ver com essa questão de você conseguir crivar esses valores, esses princípios. Gente, o nosso tempo estourou. Eu só quero tirar algumas dúvidas que o pessoal mandou, ok? Vou dar algumas respostas rápidas. Vamos lá. Vinícius, olá, tudo bem? Me chamo X e parece que o meu marido perdeu o interesse por mim. Ele não aguenta passar muito tempo na minha companhia e todas as vezes que eu chamo para fazer alguma atividade em conjunto comigo, parece que ou ele não tem interesse ou ele fica apenas de corpo presente na sala, como assistir um filme. O que eu posso fazer? Primeira coisa que você pode fazer, e assim, se você assistiu essa aula até aqui, você já pegou umas dicas importantes. A primeira coisa que você pode fazer é usar aquele exercício do que faz seus olhos brilharem. E lembrar que esse relacionamento é um relacionamento com vida a dois. E que você primeiro precisa se recarregar para poder depois carregar o seu relacionamento. Então, você não precisa desrespeitar seu marido, mas faça pequenas coisas que vão fazer bem no seu dia a dia. Coisas que não dependam dele para te fazer feliz. E uma dica que eu costumo dar para clientes que estão numa situação como essa é: aproveitem o que eu chamo de micro felicidades que a gente tem no dia. Então, você decidiu que hoje você vai beber uma taça de vinho e assistir um filme sozinha, aprecie o gosto do vinho, sente o gosto do vinho na boca. Aprecie o filme, dê risada. Saiu para passear no parque, olha para o parque, observa o sol, observa as árvores. Foi conversar com uma amiga, aprecie a companhia da amiga, permita-se olhar para você mesmo pelos olhos da sua amiga. Né? Para que depois disso você comece não a convidar seu marido para coisas que você gostaria de fazer com ele, porque vocês não estão nesse momento, mas para coisas que você vai fazer independente se ele for fazer ou não. Entende? Como eu disse, não precisa desrespeitá-lo, mas é uma questão de você primeiro, já que ele não está tendo essa reciprocidade, que você se volte um pouco para você para que depois vocês consigam se abrir e ficarem juntos. Ok? Próxima dúvida. Vinícius, meu marido é um marido muito bom, mas ele costuma ter um erro que eu não tolero. Ele mente para mim, vira e mexe para poder jogar futebol com os amigos. Não é incomum eu descobrir que ele voltou para casa depois de jogar futebol, falando que fez hora extra, ou não me avisando na hora que ele vai jogar bola. Muitas vezes eu descubro, muitas vezes eu descubro que ele foi jogar futebol porque ele aparece de joelho ralado em casa. E não consegue me explicar, ok. Gente, é muito importante, tá? Que a gente precisa fazer o seguinte: mentira é uma coisa detestável, tá? Assim, é importante que a gente entenda por que a pessoa mentiu, se ela não se sentiu à vontade ou não. Agora, coisas que você pode fazer. Primeiro de tudo, estabelecer que mentira é algo inaceitável. Lembra dos valores inegociáveis? Mentira para mim é um negócio inaceitável. Número 2, perceber o quanto é intolerável ele jogar futebol com os amigos ou não. Quanto isso afeta a dinâmica do relacionamento de vocês. Quanto você se sente desrespeitada com essa dinâmica. E se você se sente desrespeitável, por que você se sente desrespeitado? Ok? Agora, estabelecer datas e momentos para que vocês possam ter essa troca. Se isso é tão importante e vital para ele, você está disposta a lidar com isso. E agora, se você, ainda assim, depois de estabelecer tudo isso, ele continua mentindo, o problema não é o futebol, o problema é a necessidade de mentira. E aí pode ter uma série de questões. Pode ter o vício dele em adrenalina,
Tem pessoas que têm vícios em adrenalina. Né? Pode ter a ver com a necessidade de reafirmar uma autonomia pessoal, muitas vezes até de um cunho um pouco tacanho, sabe? Essa coisa de, não, minha mulher não manda em mim e tal, e etc. E é importante aqui que fique claro para ele que você não está ali querendo mandar nele, mas você está ali, na verdade, esperando que ele esteja em contato com você, que o tempo livre que ele tem seja um tempo que seja usado em família. Que as pessoas que estão dentro de casa têm prioridade para as pessoas que estão fora de casa, incluir os amigos do futebol. Isso inclui os amigos do futebol. Né? Então, vai depender bastante. Agora, a primeira coisa é estabelecer um contrato de sinceridade e deixe claro que a próxima mentira vai tornar as coisas muito piores. E se ele mentir de novo, afaste-se. Mostre que ele perdeu um pedaço do seu coração. Não é que ele não vai recuperar esse pedaço do seu coração, não é que tudo acabou. Mas hoje você vai dormir chateada com ele. Por quê? Porque ele não precisava ter mentido para você. Você não se negou nunca a ouvi-lo. Ele não precisava ter mentido. E agora ele vai ter que dar mostras para você que você pode confiar nele. Tatiane mandou uma mensagem aqui, uma dúvida. Eu volto a só ficar até ele se decidir namorar ou continuo afastada dele? Tatiane, muito boa a sua pergunta. O que eu dou de dica aqui geralmente é o seguinte. São duas dinâmicas muito diferentes, a dinâmica de um namorado e a dinâmica de um ficante. Dependerá bastante do caso. Tá? Tem casos que não vale a pena você ficar com a pessoa. Por quê? Porque você está alimentando um ego. Entende? Um ego de, nossa, ok, eu consigo estar com ela, consigo ter o melhor dela, apesar de não estar comprometido e etc. Vai depender bastante da personalidade da pessoa com quem você está se envolvendo. Mas, na melhor das hipóteses, o que acontece é o seguinte, que você consiga deixar claras para ele quais são as diferenças entre você namorada e você ficante. Por quê? Porque o ficante é uma espécie de amigo colorido. Ou seja, o namorado ele tem um esforço natural para que você consiga estar mais próximo da pessoa, para que você consiga estar mais próximo das questões da pessoa, para que você consiga acompanhá-la quando ela vai sair. O ficante é uma questão de voluntarismo, de vontade. Olha, vai ter dias que eu vou querer sair com você, vai ter dias que eu não vou querer sair com você, e principalmente, isso daqui dura até o momento em que eu achar que eu preciso e quero algo maior. Segunda coisa, eu não vou me fechar para pessoas. Se eu encontrar alguém que me dê que eu sinta match, que eu sinta afinidade, que queira ter um relacionamento mais profundo, que é aquilo que eu quero, não tenha dúvida que eu vou fechar a porta que existe entre eu e você sem avisar. E não vai ter essa de virar amigo. Porque eu vou respeitar a pessoa com quem eu tô. Ou seja, você acabou de colocar ele aqui numa situação de bomba relógio. É uma questão de tempo até vocês pararem de ficar. E, principalmente, eu não tolero os ciúmes. Porque, já que você não sabe se você quer... Quem não sabe se quer namorar comigo, não quer namorar comigo. Ou seja, já deveria ter se decidido. Agora, uma vez que a porta fechou, cara, apaga meu número do teu celular, me bloqueia. Eu não quero saber, porque uma vez que a porta fechou, eu me fechei com alguém que teve a hombridade de fazer o que você não teve, que é de querer assumir um relacionamento, de querer se comprometer, de querer se dedicar para esse relacionamento, eu não vou punir alguém que eu admiro porque teve uma hombridade por alguém que não teve. Então fique claro, vai ser divertido para ambos os lados. Agora, eu vou conhecer alguém. E não é que eu posso conhecer, eu vou conhecer. Coloca esse terror que dificilmente ele não vai querer namorar, tá bom? Gente, acredito que seja isso, então. Temos aí uma live de 1h20. Quero, de novo, agradecer a presença de todos vocês. Eu me sinto sempre muito feliz em poder estar em contato com vocês. Foi uma delícia esse papo, foi uma delícia a participação de vocês. Sinto muito por quem não pôde entrar, por quem a gente teve esse problema com o webinário. Então, as pessoas, voltando, que não conseguiram assistir a aula, vão receber a aula para poder assistir. Os links que a gente disponibilizou aqui hoje vão ser disponibilizados por lá também, ok? E não deixe de entrar em contato. Né? O meu e-mail é vinicius@jsinstituto.com.br. JS Instituto de Instituto Januzzi Santucci, tá bom? Então, vinicius@jsinstituto.com.br. Escreve para mim, vai ser um prazer falar com você. E fique ligado nas nossas redes sociais, acessa o nosso canal, a Escola de Relacionamentos no YouTube,
Toda semana tem conteúdo novo lá para vocês. Acessa também o canal do Instituto Janus Santucci, também tem conteúdos relacionados à terapia e como tirar o melhor que você pode de você dentro do seu relacionamento, para o seu relacionamento. Então, o que assim, acompanhe as nossas redes sociais, entre lá na nossa página do Instituto Janus Santucci também, entre na Escola de Relacionamentos. A gente está preparando materiais muito legais. Dê uma olhada ali depois no curso do Relacionamento Diamante, ok? E mantenha contato com a gente. Ou seja, como eu disse para vocês, a minha ideia é que nós consigamos, acima de qualquer coisa, formar uma família mesmo. Porque se o relacionamento é família, o que nós temos aqui na Escola de Relacionamentos, no Instituto Janus Santucci, é uma família. Uma família que se preocupa com os seus relacionamentos, uma família que se preocupa em ser feliz através dos seus relacionamentos. Não quero ninguém sobrevivendo a relacionamento nenhum. Eu quero todo mundo feliz e satisfeito de estar onde está. Você merece estar no melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo pode ser a sua casa. Tá bom? Então, gente, muito bacana falar com vocês. É um prazer sempre estar em contato. Quero agradecer a presença de todos. E eu deixo um abração, mando um abração aqui da minha esposa Núbia, de toda a equipe do Instituto. E a gente continua se falando. Um abraço. Tudo de bom.